O tilintar das taças de champanhe soava como pequenas marteladas. Clara May riu, sua mão repousando por um instante a mais no antebraço de Sterling, ali mesmo no hall de recepção do Vert Eggs. Então, nossos olhares se cruzaram, um lampejo de algo que não consegui definir, antes de Sterling, inclinando-se para perto, sussurrar algo que a fez sorrir ainda mais, uma piada interna da qual eu não fazia parte. Ele sequer reconheceu minha presença. Os últimos 12 anos com Clara May haviam se transformado em uma dor silenciosa, uma pulsação surda sob a superfície de nossas vidas. Não era alta, como um osso quebrado, mas constante, como um dente que precisava de atenção. Eu havia me acostumado com o zumbido, com a forma como nossa outrora vibrante existência compartilhada havia se reduzido a algo tênue e frágil. Ainda havia refeições compartilhadas, o zumbido da geladeira, o cheiro familiar do shampoo dela no travesseiro, mas a faísca, aquela corrente fácil entre nós, havia se apagado há algum tempo, substituída por uma compreensão educada, quase frágil. Eu me lembrava dela do pátio da universidade, um vislumbre de cabelo ruivo contra a pedra cinza do prédio de arquitetura. Eu estava começando meu 3º ano, desenhando linhas meticulosamente, sonhando com estruturas que resistiriam bravamente aos elementos. Ela cursava comunicação, repleta de teorias sobre a conexão humana, sua ambição tão clara e brilhante quanto o céu de outono. Éramos diferentes, ela dizia. Um equilíbrio, minha precisão tranquila em contraste com sua energia vibrante. Esse equilíbrio me pareceu algo bom na época, uma base sólida para tudo o que planejávamos. Passávamos aquelas noites na biblioteca, os livros dela abertos em estudos de mídia, os meus em engenharia civil, o zumbido baixo de um propósito compartilhado. Éramos jovens, certos de que nossas forças combinadas construiriam uma vida que desafiaria a gravidade. Nossos primeiros anos de casados foram definidos por essa mesma ambição, a dela mais do que a minha. Morávamos em um pequeno apartamento em cima de uma lavanderia, com um leve cheiro de produtos químicos sempre presente no ar. O dinheiro era curto. Comíamos miojo com molho picante e conversávamos por horas sobre os planos dela para a VertX Communications. Ela visualizava tudo, a trajetória da sua carreira, a forma como ela ascenderia. Eu apenas ouvia, oferecendo apoio, acreditando nela. Aqueles dias eram de aperto financeiro, sim, mas repletos de uma felicidade frenética, quase desesperada. Juntávamos nossos últimos trocados para uma pizza na sexta à noite, comendo-a direto da caixa no chão, com o mundo lá fora esperando que ela o conquistasse. E ela conseguiu. Lentamente no início, mas com um ímpeto crescente, sua carreira começou a decolar. As camisetas vintage de bandas que ela usava na faculdade deram lugar a blusas sob medida, depois a blazers de grife, daqueles com costuras impecáveis e etiquetas discretas que eu não reconhecia. Nossos passeios de sexta à noite para comer pizza se transformaram em jantares com clientes para os quais eu não era convidada. Sua agenda se tornou um quebra-cabeça de madrugadas e madrugadas, um calendário repleto de nomes e lugares que eu não conhecia. Eu observava de longe, testemunhando seu crescente sucesso profissional, sua transformação na mulher que ela sempre quis ser. A pessoa ao meu lado na cama à noite muitas vezes parecia uma estranha, alguém que eu conhecia apenas pela sua respiração suave de sono. A distância aumentava, sutil como uma rachadura fina no gesso. Ela desconversava das minhas perguntas discretas, justificando as longas horas de trabalho, as viagens de fim de semana, as ligações particulares. É só temporário, Dale, dizia ela com a voz calma, um pouco cansada. Estamos com muita correria agora. Você sabe como é. Eu assentia, fingindo entender, deixando as palavras pairarem no ar entre nós, acreditando nelas cada vez menos a cada mês que passava. Tentava me concentrar no meu próprio trabalho, na pequena satisfação de um projeto bem-sucedido na construtora, mas o zumbido silencioso da nossa conexão instável estava sempre presente. Há 3 anos, num piquenique da empresa no extenso parque nos arredores de Omaha, vi Sterling Finch pela primeira vez. Era uma tarde escaldante de agosto, o ar denso de umidade e o cheiro de cachorro-quente na grelha pairava no ar. Crianças gritavam num pula-pula inflável e um jogo de softball estava em andamento, com rebatidas tímidas e aplausos educados. Eu tomava um refrigerante morno, tentando puxar conversa com um contador júnior que eu vagamente reconhecia. Então Sterling passou por mim, causando um alvoroço na multidão.
Ele era alto, com ombros mais largos que os meus e uma confiança natural que parecia emanar dele. Seu cabelo era escuro, cortado rente, e ele usava uma camisa polo que provavelmente custava mais do que todas a minha roupa de piquenique. Ele se movia com uma graça prática, um homem que esperava que os cômodos se abrissem para ele. Hank Owens, um gerente de marketing que eu conhecia de alguns piqueniques anteriores, se aproximou de mim. Aquele é o Sterling Finch, disse ele, acenando com a cabeça na direção dele. Chegou ano passado, formado em Harvard. Um verdadeiro craque. Eu apenas o observei. Uma presença inegável. Tudo o que eu não era. Tudo para o que Clara May parecia estar gravitando agora. Pouco depois, eu o vi novamente no campo de softball empoeirado. Clara May estava no bastão, parecendo um pouco deslocada em seus shorts brancos impecáveis, rindo de algo que uma colega de equipe havia dito. Sterling se aproximou dela por trás, estendendo as mãos, sem tocá-la, mas perto o suficiente para guiar sua postura, para ajustar sua pegada no bastão. Suas cabeças estavam próximas, suas risadas fáceis e naturais, um som que ecoou pelo campo e se instalou pesadamente em meu peito. Ele disse algo e ela rebateu, uma boa bola na linha lateral. Ele bateu palmas, com um sorriso genuíno no rosto, um sorriso que parecia íntimo demais para um piquenique da empresa. Virei-me para Hank, que ainda estava ao meu lado, assistindo ao jogo com um interesse moderado. Aquele cara, Sterling, eu disse, tentando manter a voz calma. Qual é a dele? Hank tomou um gole de seu refrigerante. Diretor criativo sênior. Grandes ideias, grandes clientes. Um figurão, como eu disse. Deu de ombros. Por quê? Jessica não o mencionou? Eles têm trabalhado muito juntos ultimamente. Hank se referia a Jessica Albright, uma amiga em comum que também trabalhava na Vert X, frequentemente nas mesmas campanhas que Clara May. O nome, a informalidade de tudo aquilo, me atingiu de uma forma que eu não esperava. A poeira no campo, os gritos distantes, o ar úmido, tudo pareceu de repente mais agudo, mais frio. Senti o primeiro sussurro gélido de inquietação, um arrepio apesar do calor, a certeza se instalando no meu estômago de que aquele riso fácil, aquela colaboração casual era algo muito mais complexo do que Hank compreendia. O nome começou a surgir, primeiro como uma folha perdida levada pelo vento, depois com a insistência constante de uma brisa crescente. Sterling. Clara May o inseria em nossas conversas noturnas com um novo brilho, uma sutil mudança em seu tom que eu não conseguia ignorar. Não era como quando ela mencionava outros colegas, não era um relato factual, mas algo mais suave, mais animado. Seus olhos, geralmente cansados após um longo dia de planejamento e apresentações, brilhavam de forma tênue e distante quando ela falava dele. Sterling acha que a campanha de Morrison precisa de uma abordagem diferente, ela dizia. Às vezes do outro lado da ilha da cozinha enquanto se servia de vinho, às vezes do sofá da sala, as palavras chegando até mim enquanto eu lia o jornal. Havia uma cadência em sua voz, uma leve oscilação que indicava mais do que mero respeito profissional. Era como se a opinião dele tivesse um peso, uma certa verdade inegável que ressoava nela em um nível mais profundo. Eu resmungava indiferente, fingindo estar absorto nas flutuações do mercado. Mas o som do nome dele, pronunciado com uma entonação tão particular, se alojava em algum lugar atrás das minhas costelas. Então a conversa se tornou mais pessoal, embora ainda dentro do contexto do seu trabalho. Sterling sugeriu um ótimo restaurante para jantares com clientes. Anunciou ela numa terça-feira à noite tirando o blazer. Um restaurante italiano no centro, bem autêntico. Ele conhece todos os melhores lugares. A implicação pairava no ar, não dita. Ele era sofisticado, culto, exigente. Lembro-me de uma época em que eu tinha sido ele quem sugeria lugares para experimentarmos. Pôs nos jantares, as páginas gastas de revistas gastronômicas locais espalhadas sobre nossa mesa de centro. Agora, havia um novo guia, um árbitro diferente do bom gosto. Comecei a notar outras mudanças, sutis a princípio, depois mais pronunciadas. O horário de trabalho de Clara May aumentou, estendendo-se até mais tarde da noite, fazendo com que ela chegasse depois do meu horário habitual de jantar. Às vezes, eu estava na cama com a luz apagada e ouvia a chave na fechadura, seguida pelo farfalhar suave dela se preparando para dormir no escuro. Seu guarda-roupa também começou a evoluir. As roupas profissionais, práticas e elegantes que ela sempre usava foram sendo gradualmente substituídas por peças que denotavam um patamar diferente.
Os tecidos eram mais macios, sedosos, os cortes mais precisos, os logotipos discretos em suas bolsas e sapatos eram desconhecidos para mim, mas que eu sabia, intuitivamente, que significavam riqueza. Não eram roupas para uma funcionária de escritório qualquer, eram roupas para alguém que queria causar impacto, para alguém que circulava entre um certo tipo de pessoas. Numa manhã de terça-feira, enquanto ela estava parada junto à janela do quarto, ajustando as lapelas de um blazer novo, cinza pombo, fiz um esforço. Que blazer bonito, disse, tentando injetar um pouco de apreciação genuína na minha voz. Ficava bem nela, emoldurando seus ombros, fazendo-a parecer mais alta, mais imponente. Ela parou, seu reflexo no vidro, e ofereceu um pequeno sorriso educado. Obrigada, disse ela, virando-se. Seus olhos encontraram os meus brevemente e depois desviaram-se, pousando no nó do seu cachecol. Apresentação importante hoje com o Sterling. O elogio, que pretendia ser uma ponte, havia sido desviado, redirecionado e, por fim, apropriado. Não era apenas um blazer bonito, era um uniforme para um evento que incluía ele. Sua agenda se tornou uma sequência elaborada e sigilosa de anotações, um labirinto de reuniões urgentes com clientes e sessões de planejamento estratégico que preenchiam sua agenda e cada minuto do seu dia. Ela falava ao telefone em voz baixa, digitando no laptop até tarde da noite de costas para mim. Quando eu perguntava sobre os detalhes, suas respostas eram sempre vagas, rápidas, uma leve recusa. Só coisas de trabalho, Daily, murmurava, dispensando minha curiosidade com um gesto de mão. Não era uma exclusão deliberada, não exatamente, mas era eficaz. Meu papel, ao que parecia, era permanecer fora do santuário íntimo de sua vida profissional. Senti a barreira tácita se adensar entre nós. Uma placa de vidro reforçado através da qual eu podia vê-la, mas não tocá-la. Não podia ouvir as nuances de seus pensamentos. A distância que Clara May impunha entre nós não era agressiva, mas era absoluta. Nossas conversas se tornaram funcionais. Quem buscaria a roupa na lavanderia, quais mantimentos precisávamos comprar, os detalhes da casa, os silêncios leves que antes compartilhávamos, confortáveis e repletos de entendimento tácito, agora eram pesados, carregados de tudo aquilo que não dizíamos. Comecei a me sentir como um observador da minha própria vida, um pedaço da paisagem da casa que eu ajudara a construir, o marido com quem ela se casara. Minha presença era reconhecida, mas não havia mais um envolvimento genuíno. Eu a observava se mover pelos cômodos, a observava se arrumar para o trabalho, a observava adormecer ao meu lado, sentindo como se estivesse assistindo a uma peça, uma apresentação se desenrolando onde eu conhecia o roteiro, mas não o final. A intimidade casual que antes compartilhávamos havia desaparecido por completo. Não havia mais toques espontâneos, nem piadas internas trocadas em meio à multidão, nem beijos de boa noite demorados que se transformavam em algo mais. Tudo foi substituído por um profissionalismo perturbador, uma distância educada que parecia mais apropriada para colegas do que para marido e mulher. Cada interação, cada palavra parecia calculada, como se ela estivesse sempre de plantão, sempre atenta a uma plateia invisível. Observei em silêncio, com um nó se apertando no meu estômago a cada semana que passava. Não era apenas imaginação minha, era uma mudança palpável, um afastamento lento e deliberado. E eu não tinha ideia do que fazer a respeito. Eu havia planejado cuidadosamente nosso 11º aniversário. 11 anos pareciam um marco, um número que merecia mais do que uma simples menção. Liguei para o pequeno restaurante italiano no centro, aquele com as toalhas de mesa xadrez e o dono que se lembrava do nosso pedido desde o nosso primeiro encontro. Precisei insistir um pouco, mas consegui reservar nossa mesa de sempre no canto, aquela onde a luz era perfeita. Comprei uma dúzia de rosas brancas, as que ela sempre adorou, e uma garrafa do seu Cabernet Sauvignon favorito gelando na geladeira. O saca-rolhas estava à espera. Tudo pronto para as 19 horas. Às 18h30, o telefone tocou, quebrando a tranquila expectativa. Era Clara May. Sua voz era fina, carregada de um pedido de desculpas que eu podia ouvir antes mesmo de ela pronunciar as palavras. Daily, começou ela, com a cadência profissional familiar em seu tom. Sinto muito, muito mesmo. Esta reunião com o cliente está incrivelmente atrasada. É a equipe Morrison de novo. Simplesmente não conseguimos terminar. As desculpas de sempre, ditas com uma facilidade ensaiada. Eu estava na cozinha,
olhando para as rosas sobre a bancada, suas pétalas brancas suaves contra a madeira escura. A luz de velas brilhava fracamente na mesa de jantar, refletindo nos talheres polidos. Nosso jantar de aniversário, eu disse, minha voz monótona, prolongando as palavras, deixando-as pairar no ar. Um longo silêncio se estendeu pela linha, pesado e carregado de coisas não ditas. Eu conseguia ouvir o murmúrio fraco de vozes ao fundo, um zumbido baixo que não era nosso. Então, a voz dela, um pouco mais aguda, um pouco mais tensa. Meu Deus, Dale! Exclamou ela. O pedido de desculpas, agora mais fervoroso, quase teatral. Eu esqueci completamente, de verdade. Estamos no meio de uma crise na conta Morrison. É uma bagunça total. Não disse nada. Apenas ouvi as palavras disparadas, a repentina enxurrada de explicações, a maneira como o tom de sua voz subia. O ar na cozinha pareceu repentinamente rarefeito. Simplesmente desliguei o telefone. Sem despedida, sem eu te amo, sem tome cuidado. Apenas o clique do aparelho. Foi a primeira vez em todo o nosso relacionamento. Um pequeno ato de rebeldia contra as mentiras polidas, contra a erosão gradual do nosso relacionamento. As rosas pareciam zombar de mim do balcão. Clara May chegou em casa perto da meia-noite, nas horas tranquilas que antecediam o novo dia. Eu já estava na cama, fingindo dormir, minha respiração regular, meus olhos fechados. Mas cada nervo do meu corpo estava alerta, atento. Ouvi o clique suave da fechadura, o fechar delicado da porta, o farfalhar do seu casaco, o colocar silencioso das chaves sobre a mesa do hall. Ela se movia pela casa com uma furtividade praticada, como se tentasse não perturbar uma paz frágil, ou talvez tentando não despertar uma consciência adormecida. Havia o leve e inconfundível cheiro de uma colônia cara e desconhecida impregnado nela, misturado com o toque ácido do vinho tinto. Não, nosso vinho, não o Cabernet gelando na geladeira. Isso era algo diferente, algo de outra noite, outro lugar. Ouvi seus movimentos cuidadosos, o sussurro de suas roupas enquanto se trocava, o suspiro suave quando se deitou em seu lado da cama. Seu engano não era evidente, mas estava lá, um pesado manto de palavras não ditas entre nós. Mesmo na escuridão, mantive os olhos fechados, fingindo estar perdida em sono, porque acordar significaria reconhecer tudo, e eu não estava pronta. Na manhã seguinte, Clara May saiu do quarto com uma alegria forçada, um sorriso radiante estampado no rosto, como se a ligação da noite anterior nunca tivesse acontecido. Seu cabelo ainda estava um pouco despenteado, seu rosto um pouco pálido sob a maquiagem matinal. Ela preparou café, cantarolando uma melodia que eu não reconheci. Bom dia, disse ela com a voz leve. Sobre ontem à noite, Dale. Sinto muito, muito mesmo. A situação com os Morrison foi um completo desastre. Nós simplesmente não conseguimos nos afastar dela. Ela se movimentava apressadamente pela cozinha, seus movimentos um pouco rápidos demais, suas explicações um pouco ansiosas demais. Sterling e eu estávamos apagando incêndios até quase 11 horas. Tivemos que ir a alguns lugares diferentes, nos encontrar com algumas pessoas importantes. Era uma coisa atrás da outra. Seus detalhes eram vagos, imprecisos, como uma fotografia que não estava bem focada. Ela evitou meu olhar, concentrando-se em servir seu café. Então, ela se virou, os olhos brilhando com um genuíno orgulho, um largo e triunfante sorriso iluminando seu rosto. Mas nós salvamos a conta. Declarou, como se estivesse dando uma notícia de última hora. Sterling disse que minha rapidez de raciocínio fez toda a diferença. Ela repetiu o nome dele, Sterling, com uma reverência silenciosa na voz e um novo brilho nos olhos. Era uma vitória compartilhada com ele, celebrada por ele. Sua aprovação, seu reconhecimento, era sua recompensa suprema. E naquele momento, observando-a, ouvindo-a, percebi com uma certeza fria e clara que eu não era mais casado com Clara May. Eu era casado com um admirador de Sterling. A constatação, após nosso aniversário, a fria certeza de que Clara May havia se tornado admiradora de Sterling, me impulsionou a assumir um novo papel. Abandonei a persona do marido desatento, aquela conveniente e ilusória figura que eu havia adotado sem perceber. Em vez disso, tornei-me uma presença silenciosa e vigilante, um observador de nossa vida compartilhada, mapeando meticulosamente as falhas. Percorria nossos dias com uma intensidade tranquila, observando, não reagindo, coletando pequenos fragmentos de evidência como um arqueólogo meticuloso, desenterrando verdades antigas. Durante semanas, observei,
As evidências não eram gritadas, eram sussurradas em detalhes. Clara May agora usava um perfume novo, uma fragrância almiscarada e sofisticada que preenchia o quarto depois que ela saía para o trabalho, impregnando seus cachecóis e suéteres. Não era a fragrância leve e floral que ela usava há anos, aquela que eu associava a manhãs tranquilas e a nossa história. Esse novo perfume definitivamente não era para mim. Era para outra pessoa, para a impressão que ela queria causar fora das nossas paredes. Seu celular, que antes ficava frequentemente carregando na bancada da cozinha, agora estava perpetuamente protegido por senha, um pequeno retângulo escuro que nunca saía de perto dela. Estava sempre em sua mão, guardado na bolsa ou na mesa de cabeceira, com a tela virada para baixo. Se tocasse enquanto ela estivesse no chuveiro, saía imediatamente, envolta em uma toalha, para verificar seus movimentos rápidos e urgentes. A naturalidade de nossas vidas digitais, antes tão entrelaçadas, agora estava nitidamente dividida. Era um portal privado, guardado e secreto. Depois, havia a lingerie. Eu via as sacolas de boutiques caras, discretamente guardadas no fundo do armário dela, geralmente depois que ela mencionava uma grande conquista no trabalho. Só me dando um presente depois da conta da Adams, ela dizia, com um gesto displicente de mão. Mas a renda delicada, os tecidos transparentes, os preços exorbitantes nas etiquetas que eu ocasionalmente vislumbrava, insinuavam algo mais. Aquelas não eram peças íntimas práticas para uma profissional ocupada. Eram peças criadas para a expectativa, para a sedução, para um público que não era eu. Mais profundamente, seu comportamento em relação a mim mudou, endurecendo-se em uma polidez fria, quase profissional. Os toques casuais que antes pontuavam nossos dias, uma mão no meu braço quando ela passava, um roçar de sua perna sob a mesa de jantar, o beijo rápido na bochecha quando eu saía para o trabalho, tudo desapareceu. Não foram substituídos por raiva ou ressentimento, mas por um vazio, uma ausência silenciosa. As piadas internas, a linguagem própria que compartilhávamos, aquelas frases bobas ou olhares cúmplices que só nós entendíamos, também cessaram. Não havia mais uma linguagem secreta entre nós. Falávamos em frases simples, afirmações factuais, desprovidas de qualquer conexão mais profunda. Ela já não buscava minha opinião sobre nada que realmente importasse para ela. Antes, ela descrevia com entusiasmo uma nova apresentação para um cliente, pedindo minha opinião sobre um slide específico ou uma estratégia de marketing. Agora, essas conversas haviam acabado. Até mesmo as escolhas mais simples para o jantar se tornaram decisões exclusivas dela. Vou comprar alguma coisa no caminho para casa, Dale, ela dizia. Ou, você compra alguma coisa. Não estou com fome. A vida dela, antes tão entrelaçada com a minha, começara a se desfazer uma a uma. Certa noite, enquanto estávamos sentadas uma de frente para a outra à mesa da cozinha, o ar impregnado com o cheiro de comida tailandesa para a viagem, o silêncio se estendeu tenso e desconfortável. Observei-a mexer no arroz do prato, o olhar distante. Não consegui mais me conter. Você parece distante ultimamente, disse eu, a voz baixa, quase uma pergunta. Ela ergueu os olhos assustada, como se eu a tivesse arrancado de um sonho. Sua testa se franziu, uma leve linha aparecendo entre as sobrancelhas. Estresse do trabalho, Dale, respondeu ela, com a voz plana e ensaiada. Você sabe como é. Essa colaboração com a Sterling está consumindo minha vida agora. Ela tomou um gole lento de água, evitando meu olhar. Colaboração. A palavra pairava no ar. Clínica, precisa, perfeitamente estéril. Era uma palavra perfeitamente profissional para algo que eu estava cada vez mais convencida de ser tudo menos profissional. Era uma palavra que mascarava a verdadeira natureza do envolvimento deles, transformando algo genuíno e íntimo em um acordo aceitável. Quase informal. Anotei mentalmente, arquivando a ideia junto com o perfume almiscarado e o telefone protegido por senha. Passei aquelas noites encarando o teto, os padrões familiares das sombras dos postes de luz brincando no gesso. Clara May deitava-se ao meu lado, a respiração curta e regular, às vezes se mexendo, às vezes pegando o celular. Eu a observava na luz fraca, o rosto iluminado pela tela, um pequeno sorriso discreto brincando em seus lábios, enquanto seus polegares se moviam rapidamente, digitando mensagens para alguém que claramente importava mais. O silêncio da casa, quebrado apenas pelo clique suave do celular dela, parecia uma acusação.
O peso da incerteza tornou-se insuportável. Era uma pressão constante, uma dor surda atrás dos olhos que nenhuma quantidade de sono conseguia aliviar. Cada olhar casual, cada telefonema sussurrado, cada atraso, construía uma estrutura de dúvida que ameaçava desabar sobre mim. O papel de observador silencioso me desnudou, deixando-me exposto a uma incerteza corrosiva pior do que qualquer dor definitiva. Eu precisava de respostas diretas e inegáveis, mesmo que fossem as que eu mais temia. Liguei para Mateo Rodrigues, meu antigo colega de quarto da faculdade. Mateo era alguns anos mais velho, sempre com um olhar astuto, mesmo quando dividíamos um quarto apertado no dormitório e sonhávamos com futuros diferentes. Enquanto eu me dediquei à arquitetura e depois à construção civil, ele se aventurou na consultoria de segurança e, discretamente, abriu uma pequena agência de investigação particular nos arredores do centro da cidade. Seu escritório era discreto, acima de uma loja de penhores e um estúdio de tatuagem decadente, o tipo de lugar que você só notaria se estivesse procurando por ele. Ele concordou em me encontrar em um barzinho escuro e decadente na Zona Sul, um lugar com chão grudento e o cheiro persistente de cerveja velha e desespero. Passava das 9 da noite de uma terça-feira. A jukebox tocava uma música country triste, daquelas que dão vontade de afogar as mágoas. Sentei-me na mesa gasta em frente a ele. O rosto de Mateo era marcado pelo tempo, com rugas profundas ao redor dos olhos, marcas de anos observando, ouvindo e sabendo coisas que as pessoas não queriam que soubessem. Ele pediu 2 cervejas baratas para nós, sem perguntar, já pressentindo o clima. Entre o tilintar dos copos e o murmúrio baixo dos outros clientes, expus minhas suspeitas angustiantes. Não foi fácil. Cada palavra parecia crua, expondo uma vulnerabilidade que eu geralmente mantinha trancada a 7 chaves. Falei das noites em claro, do perfume, do telefone guardado, do aniversário, do distanciamento crescente. Mateo ouviu, seu olhar firme, acenando com a cabeça ocasionalmente, sem nunca interromper. Ele simplesmente me deixou falar, me deixou despejar o conteúdo das minhas entranhas sobre o tampo da mesa marcado, sentindo a vergonha e o desespero crescerem a cada confissão. Quando terminei, o silêncio era pesado, pontuado apenas pelo som melancólico da guitarra vinda da jukebox. Mateo tomou um longo gole de sua cerveja, os olhos fixos na condensação que escorria pelo copo. Então olhou para mim, o rosto sério, sem julgamento, mas com uma preocupação palpável. Daily, disse ele, a voz baixa, um murmúrio rouco. Você tem certeza absoluta de que quer seguir por esse caminho? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, com os cotovelos apoiados na mesa. Veja, continuou, às vezes a ignorância é uma espécie de paz, sabe? Algumas verdades não podem ser desconhecidas depois que você as aprende. Elas ficam gravadas em você. Elas mudam as coisas. Era um aviso sombrio, proferido com a autoridade serena de alguém que havia testemunhado o estrago que essas verdades podiam causar. Ele estava me dizendo que aquilo que eu desejava poderia me destruir. Encarei seu olhar, minha voz carregada de um desespero ancestral profundo como a alma. Mateo, eu disse, a incerteza está me matando mais rápido do que a verdade jamais poderia. Isso, gesticulei vagamente ao meu redor, abrangendo o bar, minha vida, o vazio dentro de mim. Este limbo é pior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Eu preciso saber, preciso entender com o que realmente estou lidando. Ele sustentou meu olhar por mais um instante, buscando, avaliando. Viu a determinação sombria em meus olhos, a necessidade urgente de clareza, não importando o custo. Sabia que não adiantaria me dissuadir. Apenas assentiu lentamente, um movimento único e deliberado, aceitando a gravidade da tarefa e a dor que inevitavelmente se seguiria. Muito bem, Dale, disse ele, empurrando levemente o copo de cerveja para trás. Tudo, se você quer tudo, você terá tudo. A decisão estava tomada, uma linha cruzada rumo a um território irreversível. Uma determinação sombria se instalava em meu peito, expulsando o medo e a dúvida persistente. Eu queria clareza, mesmo que essa clareza viesse envolta em uma verdade esmagadora. Eu saberia, e então a enfrentaria. O pensamento, cru e simples, foi como a primeira respiração verdadeiramente aliviada em semanas. Se você está achando a jornada de Dale em meio à incerteza fascinante, fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Em uma semana,
Mattel executou seu plano com a eficiência silenciosa de um profissional experiente. Ele me ligou uma vez para confirmar alguns detalhes e depois desapareceu nas sombras do seu trabalho. Ao telefone, com a voz baixa e firme, ele me assegurou que não era nada invasivo. Ele explicou que não estava grampeando meu telefone, apenas coletando dados de localização, registros de chamadas e padrões básicos de uso. Simples rastros digitais, cuidadosamente coletados e analisados. Ele instalou um software de rastreamento discreto no carro de Clara May, um pequeno dispositivo escondido onde não seria encontrado, e outro em seu laptop de trabalho, um programa projetado para rodar silenciosamente em segundo plano. Meu estômago se contraiu a cada informação, uma pulsação surda e nauseante, mas eu disse para ele prosseguir. A necessidade de saber superou qualquer dúvida moral persistente. Os dados coletados começaram a pintar um quadro horripilante e detalhado, confirmando meus piores medos com uma clareza brutal. Mattel me ligou, com a voz desprovida de emoção, para nos encontrarmos novamente no mesmo barzinho de quinta categoria. Ele espalhou uma série de impressões sobre a mesa pegajosa, planilhas, mapas e, finalmente, fotografias. É pior do que eu imaginava, pensei, as palavras ecoando no silêncio da minha mente enquanto eu olhava para as provas frias e concretas diante de mim. Minhas suspeitas, antes vagas e teóricas, agora eram inegáveis e tangíveis. Clara May não estava simplesmente tendo um caso. As evidências apresentadas por Mattel sugeriam algo muito mais complexo, mais premeditado e, em última análise, mais devastador. Ela havia construído meticulosamente uma vida completamente separada, uma existência cuidadosamente planejada que corria paralela à minha, cruzando-se apenas quando absolutamente necessário. Ela não estava me traindo. Ela vivia uma segunda realidade, plenamente formada. Essas sessões de estratégia até tarde, que eu aceitava como compromissos de trabalho legítimos, eram, na realidade, jantares românticos em restaurantes exclusivos e caros da cidade, lugares com serviço de manobrista e reservas feitas com semanas de antecedência. Os extratos do cartão de crédito detalhados por Mattel mostravam cobranças por garrafas de vinho fino, refeições elaboradas com vários pratos e gorjetas que sugeriam noites longas e íntimas. Cada cobrança era uma facada, uma confirmação da mentira que ela me contara, dos jantares que eu havia feito sozinho, os retiros de fim de semana com clientes que ela havia citado como justificativa para sua ausência eram, na verdade, escapadas íntimas para pousadas charmosas em pequenas cidades no interior de Wisconsin. Mattel até encontrou o site de uma delas, mostrando quartos idílicos com lareiras e banheiras de hidromassagem. As datas coincidiam perfeitamente com suas viagens a negócios. Os gastos com gasolina e hospedagem, meticulosamente registrados, estavam todos lá. A ideia de vê-la acordar naqueles lugares com ele, enquanto eu ficava em casa, cuidando da casa e regando as plantas, era como um golpe físico. E as apresentações de emergência que a mantinham fora por tardes inteiras eram tardes prolongadas, muitas vezes estendendo-se até o início da noite, passadas em um apartamento de luxo em Gold Coast. Mattel tinha o endereço, o nome do prédio, até mesmo uma foto discreta da fachada. Os registros de GPS do carro dela confirmavam sua presença constante lá. Por horas a fio, longe do escritório, longe de mim, longe de qualquer vestígio de nossa vida em comum. A pura audácia disso, a natureza fria e calculista dessa outra existência, me deixava sem fôlego. Mattel apresentou suas descobertas com precisão militar, sua voz baixa e monótona, desprovida de julgamento, simplesmente relatando os fatos. Registros de GPS, extratos detalhados de cartões de crédito e, atou então, as fotografias. Ele as dispôs uma a uma sobre a mesa. Imagens de Clara May, rindo, a cabeça jogada para trás, com Sterling. Fotos dele saindo de mãos dadas de restaurantes, o braço dele em volta da cintura dela. Uma foto borrada, tirada de longe, deles entrando no prédio de apartamentos em Gold Coast, perto demais, familiar demais, íntima demais. Cada imagem despedaçou os frágeis resquícios de esperança aos quais eu me agarrava. Minha percepção do meu casamento, da mulher com quem construí uma vida, desmoronou em pó. Não foi apenas uma traição, foi toda uma realidade alternativa, meticulosamente construída, habilmente escondida e agora cruelmente revelada. O mundo que eu pensava conhecer, a vida que eu pensava estar vivendo,
era uma miragem. Encarei as fotos, os rostos nítidos, os gestos inconfundíveis e senti um vazio frio se abrir dentro de mim. Encarei a coleção de provas de Mattel, as fotos, os recibos detalhados, os dados frios e concretos, espalhados sobre a mesa de bar gasta. Meu mundo não apenas desmoronou, desfez-se em fragmentos, uma fina poeira cobrindo tudo o que eu considerava real. A descrença, um cobertor reconfortante, foi arrancada de mim, substituída por uma raiva lancinante que queimava em minhas veias e depois por uma tristeza profunda que se alastrava até os ossos, pesada e sufocante. A natureza íntima da traição de Clara May, exposta nessas imagens e números, foi como um golpe físico, um soco que eu não esperava. A mulher que eu amava, a parceira em quem eu confiava, era uma estranha. Ela havia vivido uma mentira meticulosamente construída, uma existência paralela inteira da qual eu nada sabia. Eu me lembrava de suas ambições juvenis, de sua vibrante vontade de construir algo significativo, agora distorcida em uma narrativa de engano e interesse próprio. O custo financeiro e emocional disso, a destruição do nosso futuro compartilhado, pairava diante de mim, uma paisagem desolada. Mas em meio ao desespero, uma determinação fria e inflexível começou a se cristalizar, expulsando os últimos vestígios de negação. Eu não seria mais o observador silencioso. Comecei a planejar meus próximos passos, sabendo que um confronto não era apenas inevitável, mas necessário. Imaginei o momento em que revelaria a verdade, preparada para a tempestade que se seguiria. O preço da infidelidade, para todos os envolvidos, estava prestes a ser dolorosamente cobrado. Peguei uma das fotografias, uma imagem desfocada de Clara May e Sterling do lado de fora do apartamento na Gold Coast. A mão dela estava na dele, um encaixe perfeito. Meu mundo, por 12 anos uma estrutura sólida, jazia em ruínas ao meu redor, não por um terremoto repentino, mas por uma demolição lenta e deliberada. A incredulidade havia se dissipado, deixando para trás uma raiva crua e lancinante, rapidamente seguida por uma profunda tristeza que se instalou em meus ossos. Não era apenas a traição, era a construção meticulosa da mentira, a cuidadosa elaboração de uma vida que ela manteve escondida. Analisei os recibos, as datas, os endereços. Suas ambições juvenis, outrora tão claras e brilhantes, agora estavam manchadas pela falsidade. O custo financeiro, a devastação emocional, os destroços do nosso futuro em comum, tudo se estendia diante de mim, uma paisagem árida. A negação, aquele último refúgio, finalmente desapareceu. Uma resolução fria e implacável tomou seu lugar. O confronto viria. Era inevitável. Eu apresentaria as provas a ela, peça por peça, de forma inegável. A tempestade se abateria e o preço de suas escolhas para todos nós finalmente seria pago.